Queremos te render graças por esse tempo. Nós cremos que o Senhor preparou esse momento. Nós temos convicção no nosso espírito que o Senhor tem trazido a nós um novo tempo. O Senhor tem trazido a nós luz. A gente sempre tem dito que a luz não tem poder de criação, mas ela tem poder de revelar o que já existe. Falar de nova aliança é falar do que já existe desde a obra consumada da cruz. Mas algumas áreas ainda nos falta luz. E o que nós precisamos é de luz, Senhor. Luz, luz. Espírito Santo, nós dedicamos esse tempo ao Senhor. Nós dedicamos essa aula ao Senhor, dedicamos essa escola ao Senhor, dedicamos a vida de cada aluno ao Senhor. Pai, eu não sou professor aqui, professor é o Senhor. E que o Senhor use a minha vida como instrumento, como um canal, edificando as nossas vidas no conhecimento, na revelação. Senhor, em nome de Jesus, flua neste lugar, flua em cada lugar aqui, flua em cada coração, trazendo não apenas informação. Informação, o mundo está cheio, informação tem muito na internet, mas nós queremos mais do que a informação, nós queremos a revelação, porque a informação tem poder de mudança, mas a revelação tem poder de transformação. A informação muitas vezes é de fora para dentro, mas a revelação é de dentro para fora. A informação fala na alma, mas a revelação fala no espírito. Portanto, Senhor, fale conosco, fale no nosso espírito. A informação muitas vezes vem do homem, mas a revelação vem do Senhor. Nós dedicamos esse tempo ao Senhor e que o Senhor conduza tudo, 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 cada detalhe, por favor, Espírito Santo. Cada detalhe que não seja nós, mas seja o Senhor através de nós. Se nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, Ele é sempre Amém. bom. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, por essa confiança aí de estar aqui nessa sala com a gente. Só me apresentando um pouco melhor para alguns irmãos. Eu sou convertido há 25 anos, sou pastor há 20. 21, sou pastor. E há 4 anos e meio aconteceu algo muito poderoso na minha vida, que foi meu primeiro contato com as revelações da Nova Aliança. Eu confesso que, a princípio, eu tomei muito susto quando eu comecei a aprender a Nova Aliança. E talvez pode acontecer algumas coisas aqui, como aconteceu comigo há um tempo atrás. Mas, para a glória de Jesus, diferente de muitos, eu continuei investigando sobre esse tema, continuei estudando, e hoje eu tenho convicção plena de tudo que eu vou falar com vocês aqui. Às vezes, muitas coisas que eu vou falar aqui, você não vai conseguir assimilar. E agora você pode até, de certa forma, dentro de você questionar, mas espera aí, não é possível que é assim. E eu creio que, eu não quero convencer ninguém aqui, mas o Espírito Santo vai convencer. Eu creio que no passar do tempo, das aulas, das ministrações, eu vou deixar muito a graça do Senhor operar aqui. Ele fazer, Ele conduzir, até porque, até dentro da procuração, eu falei sobre a questão da revelação. Não é nada que eu quero passar para vocês a nível de informação. Eu quero ser apenas um instrumento para que o Senhor passe a nível de revelação, a nível de luz. E muitas coisas nós vamos ler, entender, estudar juntos aqui. E eu vou falar aqui, depois vocês vão lembrar. Vocês vão ler texto comigo, vocês vão falar assim, não é possível que todo o tempo eu interpretei esse texto diferente. Não é possível que sempre eu pensei que fosse assim. Mas, com o passar do tempo, o próprio Espírito Santo vai trazer paz ao coração de vocês, e, de fato, é um tempo de luz, é um tempo de revelação, é um tempo de... Nunca o Senhor se interessou tanto em preparar uma noiva como no tempo atual. Às vezes, uma noiva, tem muitos casados aqui no nosso meio, se prepara por muito tempo para o casamento, mas o dia do casamento é o dia da grande preparação. É o dia inteiro ali na maquiagem, no cabelo, sabe, no vestido e na ansiedade. E é como se a gente estivesse vivendo esse dia da noiva mesmo. Essa é a reta final, é o dia da noiva. E por isso eu creio que o que a gente vai estar passando para vocês aqui, o Espírito Santo está conduzindo a nível mundial. Eu não creio que é por acaso que eu estou em Portugal, eu não creio que é por acaso que a gente está nessa sala. Eu creio que é um mover do Espírito Santo para trazer algo novo no sentido de revelação, mas que é velho no sentido de fato,
porque nós estamos falando da obra consumada da cruz. Bom, antes da gente, de fato, entrar nessa primeira aula nossa, eu queria ver se alguém na turma aí poderia ser a nossa secretária, se possível uma mulher, que é mais caprichosa, para anotar o nome de todos os participantes, de todos que estão participando hoje aqui. Talvez seria melhor a Carol fazer isso para a gente, já está dando risadinha ali já, porque a Carol está com o Reuel, e o Reuel tem melhor a presença de todos aí, por causa ele está como anfitrião. Então, eu queria que anotasse a presença de todos que estão com a gente. Por quê? Porque eu quero, no final dessa escola, dar a vocês uma certificação bem bacana, bem bonita mesmo, dessa escola da Nova Aliança, e uma exigência que a gente vai fazer é que tenha pelo menos 80% de participação de todas as aulas, tá? Então, para a gente saber se deu 80%, nós vamos precisar dessa lista de presença. Então, se a Carol puder fazer para a gente, vai ser bênção. Outro ponto também, que a ideia dessa aula é a duração da minha fala, uns 50 minutos, 45, 50 minutos no máximo, para não ficar muito cansativo. E depois, nós vamos estar abrindo para perguntas. Alguém que quiser perguntar dentro da própria aula, a gente estende um pouquinho mais com as perguntas, e aí a gente encerra. Essa é a ideia. Se de tudo ainda ficar alguma dúvida, a gente vai estar dando abertura para vocês no próprio grupo, pelo menos de um dia, de hoje para amanhã. Aí já é o Léo, que está como administrador do grupo do WhatsApp, vai estar dando abertura para vocês fazerem perguntas lá no próprio grupo, e eu vou estar respondendo ali no próprio grupo. Vocês ainda têm a terceira opção de me mandar o WhatsApp no PV, particular lá, e eu estar ajudando vocês nas interpretações, claro, que é aquilo que o Espírito Santo já nos deu como revelação. Então, essa é a ideia da escola. O tempo da escola, não tem como eu falar quanto tempo nós vamos estar juntos. Eu quero esgotar tudo que eu sei com vocês. Agora, se vai demorar 3 meses, 4, olha, 4 meses, no mínimo a gente vai, porque eu sei, eu ministrei algumas séries lá na igreja e eu vi que eu precisei até mais do que esse tempo. Então, a gente vai estar usando mais ou menos o mesmo tempo, então é bem provável que a gente precise aí de um tempo mínimo de 4 meses, e a gente vai também estar distribuindo por módulo. Eu quero falar muitas coisas com vocês, e também muitas coisas sobre a mesma coisa. Tudo que a gente vai falar aqui, nós vamos calhar na obra consumada da cruz, porque tudo hoje é obra consumada da cruz. Tudo, imagine tudo, tudo é hoje obra consumada da cruz. Você pode dizer assim, mas eu sei disso, pastor, então encerro a aula aqui agora. Muitos sabem disso, mas não vivem isso. Não vivem nem perto da obra consumada da cruz. Por isso, nós queremos aprofundar um pouco mais no sentido de transformar a nossa vida para viver, e não apenas como informação que é tudo a obra consumada. Então, nós vamos estar distribuindo por módulos também, tá? Hoje, a gente vai começar a falar sobre, e acho que não poderia ser diferente, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia hoje. Porque, para você entender Nova Aliança, é importante essa primeira aula, a gente entender um pouquinho sobre a Bíblia, porque está tudo na Bíblia. Mas por que tem muita gente que vive a velha aliança? Por que tem muitos judeus no nosso meio? Ou melhor, gentios vivendo como judeus? Por que tem tantas doutrinas diferentes uma da outra, tantos costumes diferentes, tantas culturas diferentes na igreja, tantos tipos de crenças diferentes na igreja, sendo que a Bíblia é a mesma? Então, é um assunto que a gente precisa entender um pouco mais. Por que a mesma Bíblia faz com que haja tantas crenças diferentes, tantas doutrinas diferentes? Por que isso? Por que tantas religiões que usam a mesma Bíblia? Então, tem alguma coisa que a gente precisa aprofundar um pouco mais na Bíblia, para que a gente entenda melhor por que isso acontece. Por que se estamos no tempo da graça, tem muita gente ainda que quer viver o tempo da lei? Então, a gente precisa entender primeiro a Bíblia. A Bíblia é o início de tudo. Se a gente compreender bem a Bíblia, vai facilitar muito compreender a Nova Aliança. E eu queria, a princípio, dizer para vocês que na Nova Aliança, na lente da Nova Aliança, quando eu leio a Bíblia, inclusive eu pedi a vocês que tivessem caneta e papel, se houver alguma dúvida, vocês anotam. Alguns pontos que eu colocar aqui vai ser importante vocês anotarem também. Mas vamos lá. Quando eu leio a Bíblia, é importante que eu faça, guarde o que eu vou falar aqui, isso vai te ajudar muito. É importante que eu faça pelo menos 3 perguntas.
A gente sabe que a Bíblia é o manual do fabricante, é o manual de vida, é o manual da nossa vida. Está tudo na Bíblia. Mas é importante que eu faça pelo menos 3 perguntas quando eu estou lendo, para que eu entenda melhor a Bíblia e também para que eu saiba se isso se aplica à minha vida. Onde está o grande problema de muitos? Acha que toda a Bíblia se aplica na vida dele. E quando, na verdade, nós vamos descobrir que não é bem assim, porque a Bíblia passou-se tempos e tempos. Nós estamos na 6ª dispensação, houve outras dispensações. Deus não muda, mas o homem muda. E Deus, quando ele relaciona com o homem, ele relaciona de forma diferente, segundo a mudança do próprio homem. Nós não podemos viver o tempo da lei, sendo que nós estamos no tempo da graça. Nós não podemos viver o tempo de antes da cruz, sendo que nós tivemos o grande privilégio de nascer depois da cruz. Nós não somos de antes da cruz, nós somos de depois da cruz. Você quer ver uma coisa? Tem muitas pessoas que falam assim, cheio de alegria. Ah, tem 8.000 promessas na Bíblia, são tantas promessas. O nosso Deus é Deus de promessas. Ah, como eu amo as promessas de Deus. Aí tem até cânticos, né? Deus de aliança, Deus de promessa. E a gente se apega nas promessas como se fosse o nosso tudo. Porque nós cremos num Deus cumpridor de promessas, e aí a gente se apega nas promessas da Bíblia como se fosse a nossa verdade absoluta, como se fosse o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. As promessas têm poder? Claro que tem poder, mas só que a gente esquece que há algo mais poderoso do que a promessa. O que é mais poderoso do que a promessa? Se eu faço alguma promessa para o Reuel aqui, para o Léo, para a Marilda, o que é mais poderoso do que a promessa? A promessa pode ter poder, principalmente quando a pessoa que te promete é uma pessoa séria, uma pessoa comprometida. A promessa tem poder. Mas eu vou dizer para você algo que é mais poderoso do que a promessa. O cumprimento dela. A promessa é bênção? Claro que é bênção. Mas o cumprimento da promessa é muito melhor. E nós tivemos o privilégio de nascer depois do cumprimento da promessa. As promessas todas remetiam à obra consumada da cruz. E a obra já aconteceu. Então, melhor do que a promessa é a obra da cruz. É a gente saber que já está consumado, está pago. O meu Cristo, o Cristo de vocês, já morreu. E ali em João 19:30, ele falou, está consumado, está pago. Ali se cumpriu as promessas. Então, nós tivemos o privilégio de viver melhor do que as promessas. Nós vivemos a obra consumada da cruz. Bom, então, eu quero falar dessas 3 perguntas. A primeira pergunta, que é extremamente importante a gente fazer quando a gente está lendo a Bíblia, é quem está falando? Quem está falando? Por que é importante fazer essa pergunta? Porque quando eu faço essa pergunta, eu vou perceber que tem na Bíblia pessoas falando, e o que elas estão falando não se aplica à minha vida. E são pessoas que não são essas pessoas não falam da boca do próprio Deus. Essas pessoas não é o próprio Deus falando. Lamentações de Jeremias. Quem lamentou? Jeremias. Está na Bíblia. Então tem muitos crentes que falam assim, está na palavra de Deus, está na Bíblia, eu prego a Bíblia. Tudo bem, você pode até pregar a Bíblia, mas as lamentações de Jeremias não foi Deus falando com a gente. Eu não posso dizer que esse livro, Lamentações, é a palavra de Deus. Não, esse livro está dentro da Bíblia, mas é a palavra de quem? De Jeremias. Eu pego o livro de Jó, quase todo o livro de Jó, não é a palavra de Deus, é a palavra de Jó, é a palavra dos 3 amigos de Jó. Então, é um livro que relata, um livro histórico, que relata diálogo entre esses 4 homens, e depois ainda entra um 5º homem nessa conversa. Mas não é Deus dando direções para a nossa vida. Você quer ver outro? O livro de Salmos, os 150 Salmos, foram homens falando com Deus. Então, não é a palavra de Deus, é a palavra de homens falando com Deus. Eu posso pegar esses salmos e aplicar na minha vida? Claro que eu posso, muitas coisas. É uma adoração, são várias palavras de encorajamento, mas não é Deus falando com o homem, é o homem, são os salmistas falando com Deus. E aí a gente pega esses hinos, a gente adora, ou melhor, a gente compõe, adora com esses hinos, coloca a melodia neles,
ótimo, mas eu não posso dizer que Salmo é a palavra de Deus. Salmo são salmos que o homem fala com Deus e não Deus fala com o homem. Eu poderia dizer mais muitos outros exemplos, mas essa pergunta ela não é a mais importante. Eu só estou colocando que ela tem a sua importância também de eu saber quem está falando na Bíblia. Agora, uma segunda pergunta, que é um pouco mais importante e menos importante que a terceira que eu vou dizer. A segunda pergunta é a seguinte: para quem está falando? Tudo bem, a Bíblia está falando? Amém. Mas para quem que está falando? Tem gente que não faz questão, acha que tudo que está na Bíblia é para a vida dele, e está lá escrito raça de víbora, então ele é uma víbora. Não, não é isso, gente. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para a minha vida. Porque não existe só um povo na Bíblia. Existem 3 povos no mínimo, que é o povo judeu, que é o povo igreja e que é o povo gentil. Então, nem sempre a Bíblia está dizendo para a minha vida. A gente lê, por exemplo, as instruções das leis, foram instruções ao povo de Israel, não são instruções para a minha vida. Então, é extremamente eu perguntar para quem está sendo falado. Jesus, em alguns momentos, ele confrontava os fariseus, era para os fariseus. Não é para a minha vida, porque eu não sou um fariseu. Então, a segunda pergunta também muito importante. Mas uma mais importante ainda, uma terceira pergunta, que é mais importante do que as duas, não que as duas não tenham a sua importância, mas que você deve perguntar quando você está lendo a Bíblia é: em que tempo foi falado? Essa pega. Qual o tempo que foi falado? E aí você tem 2 alternativas: velha aliança ou nova aliança? Porque nós somos da nova aliança. Não adianta, nós somos da nova aliança. Nós nascemos pós-cruz. Nós nascemos no tempo da graça. Nós nascemos depois do sangue derramado. Nós não somos do tempo da lei, nós somos do tempo da graça. Pastor, então rasga a lei, acabou a lei, não existe a lei? Claro que não, a lei é boa. A lei é boa, a lei é necessária no tempo da graça, para aqueles que ainda não estão na graça. Aqueles que estão perdidos no pecado, a única forma deles saberem que eles estão no pecado é por causa da lei, porque é a lei que aponta a transgressão. Então, a lei é necessária para eles, mas será que a lei é necessária para mim, que já estou em Cristo? Romanos 10:4 fala que Cristo é o fim da lei. Gálatas, capítulo 3, 23 ao 25, fala que a lei é o aio que leva a pessoa à fé, que leva ela até Cristo, mas quando ela encontra com Cristo, encerra-se a lei e começa Cristo. Então, assim, tem algumas questões que a gente precisa ver com bastante calma, mas uma delas é essa: em que tempo foi falado? Foi no tempo da lei? Foi no tempo da graça? Foi no tempo da velha aliança? Foi no tempo da nova aliança? E dentro dessa terceira pergunta, a gente tem que tomar muito cuidado também com um detalhe. Gente, a aula de hoje a gente vai ficar falando um pouco mais sobre isso mesmo, tá? Sobre a questão de como eu leio a minha Bíblia. A gente precisa se atentar em mais um detalhe em relação a essa pergunta: em que tempo foi falado? Porque tem muita gente que confunde. Eles pensam que velha aliança é Velho Testamento, nova aliança é Novo Testamento. E eu não posso dizer que é 100% verdade isso. Eu posso dizer que está perto disso. Eu vou encontrar muito mais a velha aliança no Velho Testamento, como eu vou encontrar muito mais a nova aliança no Novo Testamento, isso é claro. Mas eu encontro nova aliança no Velho Testamento e eu encontro velha aliança no Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque quando a gente lê alguns textos bíblicos do Velho Testamento, se remete à obra consumada. Então, estes são textos, por exemplo, profetas messiânicos, Gênesis 15, que fala da aliança que foi feita com Abraão. A gente percebe que ali tem nova aliança, até as próprias vestes que foi dada a Adão. Então, a gente encontra Cristo, sim, no Velho Testamento. Como a gente encontra textos episódios que aconteceram no tempo da graça que não deveria ter acontecido. Então, a gente precisa entender velha aliança como Velho Testamento? Não, eu não preciso entender dessa forma. Eu preciso simplesmente saber onde na Bíblia tem a nova aliança. A velha aliança eu posso ter como informação, mas nunca como vida.
Eu fui chamado para viver a nova aliança e não a velha. Eu sou do tempo da nova aliança. Eu sou da obra consumada da cruz. Outro detalhe, Jesus, se eu perguntar aqui para vocês, pensa um pouco aí. Sei que está tudo fechado aí para os irmãos no momento, o microfone, mas pensa um pouquinho comigo. Jesus, os 4 evangelhos estão no Novo Testamento, correto? Depois de Malaquias, começa Mateus, Marcos, Lucas e João, que está no Novo Testamento. Mas Jesus, ele andou na nova aliança ou na velha aliança? Pensa um pouco. Porque está no Novo Testamento. Mas Jesus não andou na nova aliança. Jesus, ele andou na velha aliança. Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas. A nova aliança, ela não começa no nascimento. A nova aliança começa na morte. A nova aliança é o sangue derramado. Então, Jesus, ele andou o tempo todo na velha aliança. Olha como isso é sério. Ele andou o tempo todo na velha aliança, ele cumpriu a velha aliança, ele cumpriu a lei, ele cumpriu os profetas, e depois que ele morre na cruz, João 19:30 está consumado, aí se inicia a nova aliança. Então, se Jesus andou na velha, pensa comigo, só para vocês pensarem por enquanto, depois nós vamos aprofundar nas outras aulas. Mas se Jesus andou na velha aliança, se ele cumpriu a velha aliança, que é a própria lei, se ele cumpriu os profetas, você acha que ele ensinou na nova ou na velha? Você acha que tudo que Jesus ensinou se aplica hoje? Se tudo que Jesus ensinou se aplicar hoje, olha como isso é sério. Eu e você, salvação não é para nós. Porque quando ele viveu nessa terra, ele teve comportamentos ao ponto de chamar aquela mulher cananeia de cachorrinha. De dizer que não era bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque Jesus veio pelos gentios? A princípio não, ele veio pelos judeus. Quando é que se aplica o evangelho ter alcançado a gente? Quando depois que a obra foi consumada, encerrou o tempo da obra da cruz, os judeus não o reconheceram, não creram. E aí que se abriu a nós. Jesus ressuscita, Marcos 16:15, ele fala, portanto, agora, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes não era toda criatura. Mateus 10 fala para ele ir antes as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Então, quando a gente lê antes da cruz, eu preciso buscar a lente da nova aliança para entender os ensinamentos de Jesus e saber quais deles se aplicam na minha vida no tempo da graça, no tempo da nova aliança. Um pouco à frente, nós vamos também entender por que Paulo foi chamado. Jesus foi obrigado a treinar os 12 no tempo da velha aliança. Lembra de Atos 10, aquela situação de Cornélio, de Pedro, dos animais imundos, impuros? Jesus precisou trabalhar o coração de Pedro depois da obra consumada, porque Pedro ainda estava na circuncisão, pregando para judeus em Jerusalém. Por quê? Porque ele teve que, Jesus andando na velha aliança, Jesus ensinou na velha aliança. Muitos ensinamentos de Jesus foram na velha aliança. Ele tinha que ensinar na velha aliança. Lembra do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5? Moisés disse isso, eu porém vos digo. E quando ele, porém, dizia, ele apertava a lei ou facilitava a lei? Ele facilitava mais ainda, ele apertava ainda mais a lei. Né? Ele apertava mais a lei. Mas, quando ele morre na cruz, ele institui o quê? O tempo da obra consumada, o tempo da graça. O tempo onde eu não sou salvo por aquilo que eu faço, mas eu sou salvo por aquilo que eu creio e por isso faço. Então, hoje eu não sou salvo, eu não faço para ser salvo. Hoje eu sou salvo para fazer. E essa troca parece simples, mas ela é extremamente importante. As pessoas pensam que no tempo da graça que você precisa fazer para ter. Não, você precisa crer numa obra que alguém já fez. E aí você tem. Então, tudo hoje não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que alguém fez por mim. Eu não tenho que ir a lugar nenhum buscar a minha bênção, buscar a minha vitória, buscar o meu milagre. Quando eu me entreguei a Cristo, eu já recebi tudo que a obra consumada pagou por mim.
eu já sou abençoado, eu já sou curado, eu já sou mais que vencedor, eu já sou poderoso em Cristo. Por quê? Porque Cristo pagou tudo por mim. Então, tudo que eu faço hoje não é para ter nada de Deus, eu faço porque eu tenho. João, ele fala isso na sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala assim, nós o amamos, olha isso aqui, isso é muito revelador. Ele fala assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe o que está faltando crentes apaixonados por Jesus? Porque até hoje não entenderam o amor dele. As pessoas não estão vivendo 100% obra consumada. Nós fomos chamados para viver 100%. Gente, 100%. Gente, 100% obra consumada da cruz, meu. É 100%, é tudo a cruz. Não há como viver sem Cristo. 1%, 0,5%, 0,1%. Não, é tudo Cristo. Nós não precisamos remendar a graça foi perfeita. Por quê? Porque o sacrifício foi perfeito. Então, a gente não serve um Deus de depois, a gente serve um Deus de antes. Então, quando eu me entreguei a Cristo, ele já morreu por mim, ele já pagou, ele já consumou, ele já me amou primeiro. Ele não me ama por aquilo que eu faço, ele me ama porque ele decidiu me amar. E não é nada que eu faço que aumenta o amor dele por mim. O que eu faço aumenta o meu por ele. Nada que eu faço me faz ele me amar mais. Eu faço porque eu entendo que ele me amou. Então, tudo que eu faço como depois, eu não faço como antes. Eu faço porque Cristo fez, eu não faço para que Cristo faça. Eu vou pagar o preço da minha vitória, da minha bênção, meu milagre, minha campanha, eu vou buscar Deus para ele me dar alguma coisa. Não, eu vou fazer porque ele já me deu tudo. Então, eu não sou santo para ser salvo. Eu sou salvo e por isso sou santo. Então, o meu comportamento é devido à minha identidade. Então, eu não preciso forçar comportamento. O comportamento ele vem de forma natural, a partir do momento que eu tenho a revelação que eu sou filho. Meu filho fica parecidinho com o pai. Então, são algumas questões que a gente precisa resolver. O que eu estou vivendo é obra consumada da cruz? A minha vida é pós-cruz? Ou eu tenho vivido antes da cruz? Eu não posso trazer nada que é do tempo da lei para o tempo da graça. E tem muita gente que tem essa dificuldade em pregar esse tema chamado graça, porque na mente dele, ele não fala isso, mas na mente dele ele pensa assim, se eu ensinar graça, aí vai bagunçar tudo. Aí a igreja vai para o pecado, se eu falar que está tudo pago, que está tudo consumado, que ele não tem que fazer mais nada, que Cristo já pagou, que ele me ama incondicionalmente, não depende de mim, se eu pecar, se eu não pecar, ele me ama. Se eu ensinar assim, eu vou ter uma igreja totalmente perdida. Eu vou ter uma igreja totalmente devassa, uma igreja... Bom, na ótica humana é assim mesmo, o evangelho não é humano. Na nossa forma tacanha de pensar, é isso mesmo. Quanto mais eu ensino que pode, mais vão poder. É assim que a gente pensa. Mas, na verdade, não é isso. A verdade é a seguinte, que quanto mais, preste atenção nisso aqui, quanto mais eu recebo o amor dele por revelação, mais eu o amo. Não é quanto mais aplica-se regras de igreja, regras de religião, regras da lei que vai me fazer mais para ele. É quanto mais eu entendo o amor dele. Cristo, ele é a figura do marido e nós somos a figura da mulher. Você que é mulher e está me ouvindo aqui, pensa comigo. Quanto mais peso do seu marido sobre os seus ombros, quanto mais regras, quanto mais lei, quanto mais cobrança, mais submissão da sua parte, mais obediência, ou quanto mais ele derramar em amor por você? Quanto mais você entende que ele te ama, esse amor te constrange, não é assim? Então, Paulo ele fala que esse amor nos constrange. E por isso que a gente ama mais quando a gente entende a graça, quando a gente compreende essa graça, por incrível que pareça, ao contrário do que muitos pensam, só para já facilitar a vida de qualquer um que fique preocupado aí. Quanto mais nós compreendemos a graça, mais apaixonados com o Cristo da graça a gente fica, mais santo a gente fica. É impressionante essa verdade. Ela confronta tudo e todos, mas essa é a verdade. Quanto mais nós entendemos a graça, mais apaixonado com Cristo a gente fica.
E eu vou provar isso para vocês, para me encerrar o meu tempo aqui, tá? E aí eu vou estar abrindo para alguém, se quiser fazer alguma pergunta, se formulou alguma pergunta aí já. Pensa comigo. Qual é o homem da Bíblia que mais ensinou sobre graça? Não foi Jesus, tá? Como eu disse agora há pouco, ele é o Senhor da graça. É ele que instituiu a graça, é ele que nos amou de graça, se entregou de graça, mas por ele ter vivido o tempo da lei, ele não teve como ensinar toda a graça, por isso que ele chama Paulo. Nós vamos aprender isso um pouco à frente. Ele chama Paulo depois da obra consumada. Mas quem foi? Eu já respondi, já falei o nome dele. O homem na Bíblia que mais ensinou sobre graça se chama Paulo. Ninguém na Bíblia, ninguém, nem o próprio Jesus, ensinou, não estou dizendo viveu, não, ensinou tanto sobre graça como Paulo, que é o apóstolo da graça. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Talvez você pode até discordar de mim, mas essa é a minha resposta. Qual é o homem da Bíblia que foi o mais santo, o mais apaixonado por Jesus, o que mais se entregou, mais se doou, mais viveu o reino, mais morreu por Cristo ao ponto de dizer, eu já estou crucificado por Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o próprio Paulo. Então pensa, aprender graça te faz pior ou melhor? Saber mais sobre graça te faz pior ou melhor? Pensa, o homem que mais ensinou sobre a graça. Quanto mais você tem a revelação da graça, mais apaixonado com Cristo você fica. Quanto mais você ensinar para as pessoas sobre essa maravilhosa graça, pode esperar que você vai ter essa pessoa ainda mais apaixonada com Cristo. E somente para encerrar esse tempo mesmo, eu deixei bem para o finalzinho essa parte. Vamos analisar a vida de dois discípulos. Vamos analisar um pouquinho a vida de Pedro e de João. Pedro era um dos discípulos que eu posso dizer que Pedro era o mais apaixonado por Jesus. E Pedro ele tinha essa convicção que ele era realmente alguém que amava Jesus, amava no profundo. E ele tinha hora que ele batia no peito, ele era extravasado mesmo, e ao ponto de dizer, por ti darei a minha vida. E foi quando Jesus falou, você vai dar a sua vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro era esse homem que ele acreditava, preste atenção nisso aqui, isso é muito legal, muito revelador. Pedro era alguém que acreditava no seu amor, no amor dele por Cristo. Ele acreditava piamente em alguém que fazia para Cristo, que saía dele, partia dele esse amor para com Cristo. Ele acreditava piamente nisso. E tinha um outro discípulo que era meio que o contrário. É João. João, ele era alguém que ele acreditava no amor de Jesus por ele. Ele tinha revelação, tanto é que quando você lê as cartas de João ali, você vê o quanto ele fala desse amor. Ele é considerado o apóstolo do amor. Então, ele cria no amor de Cristo por ele. Então, Pedro cria no amor dele por Cristo. E João cria no amor de Cristo por ele. Na hora do vamos ver mesmo, o que aconteceu com Pedro? Pedro nega Jesus e foge. Ali no momento da prisão de Jesus, Pedro foge. Mas quando foi crucificar Jesus, que foi um momento ainda pior, João estava no pé da cruz. Sabe o que te leva para o pé da cruz? Não é o quanto você pensa que você ama a Deus. É o quanto você crê que Ele te ama. Por isso que é importante, irmãos, a gente entender a graça. Quanto mais a gente aprofundar nessa graça, vocês podem ter certeza que maior será o nosso amor por Ele. Bom, então, só recapitulando as 3 perguntas. A primeira é quem falou, a segunda, para quem está sendo falado, e a terceira, em que tempo foi falado. Vai ler a Bíblia, tome esse cuidado. Esse texto aqui, a Bíblia está mandando fazer isso, mas foi em que tempo? Foi na Velha Aliança ou na Nova? Se aplica hoje ou se aplicava antes? Isso vai te ajudar muito a viver a Nova Aliança. Bom, Reuel, eu vou estar abrindo agora para algumas perguntas dentro do que nós falamos, e se puder já ver que alguém faz o sinal aí para você. Gente, o Reuel que está tendo mais o acesso a vocês aí, e alguém que quiser fazer alguma pergunta,
pode fazer um sinal aí, o Real vai abrir o microfone aí. Pode ficar à vontade, gente. Quem quiser falar, pode habilitar o microfone e falar para tirar a dúvida com o pastor, tá bem? Oi. 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 Tudo bom, Reuel? Posso falar? Pode falar. Pastor, nós vamos estar estudando mais para frente a respeito das liturgias que nós vemos nas igrejas evangélicas e a base que elas têm na lei ou na graça para que elas se realizem, tipo batismo nas águas, tipo a ceia, tipo... Bom, enfim, outras liturgias e costumes que nós vemos nas igrejas evangélicas hoje em dia e que eu tenho algumas dúvidas a respeito se elas estão embasadas na velha ou na nova aliança. Vamos falar sobre isso, pastor? Vamos sim, vamos sim. E, por exemplo, quanto à ceia, um exemplo que você citou quanto à ceia, quando nós estudamos sobre ceia, não sei qual das aulas será esse ensino, eu não posso dizer ainda, mas muita gente vai ficar assustada. Porque a ceia é muito diferente do que aprendemos. Não é muito diferente. E a gente vai ver os textos na Bíblia, Marilda, de forma muito clara. E a gente vai falar, meu Deus, não é possível que eu não vi isso. Não é possível, eu não acredito que eu não vi isso. Mas a gente vai perceber diferente. E a ideia não é essa, sabe? Da gente ficar criticando A, B, C ou D. Até porque tudo que a gente está vivendo hoje na Resgatando também, eu já vivi diferente. Então, não é questão de criticar quem vive dessa forma hoje. É uma questão de, pela graça do Senhor, ter nos dado essa revelação desse novo, né? Como eu disse, o novo que é desde a obra consumada, mas a luz tem vindo agora. Mas vamos estudar sobre isso sim, tá bom? Sim, eu já tenho tido algum entendimento também diferente do que a igreja local, mas é muito difícil você expor isso no meio do povo de Deus. Então, às vezes eu fico observando, mas sem muitas condições de falar. O senhor está sendo pioneiro, parabéns, que Deus te abençoe, te dê muita ousadia e força para enfrentar o que vem contra. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Estamos aí à disposição para servir. Eu estudo Nova Aliança todo dia, tá, gente? Todo dia, para a glória de Jesus. Eu não consigo ficar sem estudar. Já vão fazer 5 anos que eu estou estudando Nova Aliança. Todos os dias eu estudo Nova Aliança. Então, assim, eu falo pela graça, tá, irmãos? Mas a gente tem alguma coisa para estar passando para vocês. É claro, vocês vão ouvir tudo e reter o que é bom. E eu espero que o Espírito Santo faça essa obra no coração de cada um, a cada ministração. Às vezes, alguns assuntos vocês não vão entender agora, mas vão entender um pouco melhor numa próxima aula. Uma aula vai completando a outra. Mais alguém quer falar? Pastor. Oi. Tá me ouvindo aí? Estou. Então, eu tava ouvindo o senhor falar aqui. Aí na Nova Aliança, esse segundo pacto, ele é esquecido, né? Em Hebreus 10:17 vai falar que dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, não é isso? Exatamente. Então, assim, não que a gente vá se abster da lei, como o senhor costuma falar, mas é um novo tempo, seria isso? Sim, claro. A velha aliança caducou. Tipo, a lei é boa, mas ela não salva e não santifica. A lei é boa, mas ela não salva nem santifica. Não. A lei é Moisés, né? Moisés não conseguiu fazer o povo entrar na Terra Prometida, teve que entregar para Josué, que tipifica Jesus. Então, Moisés só leva até a beira da porta. E quem salva é Josué, é Jesus. É ele quem entra com o povo. Então, a lei é Moisés, Josué é Jesus. A lei é para apontar o pecado e dizer que você não consegue vencê-lo e falar assim, ó, tem opção para você, Cristo. Está lá muito claro em Gálatas, capítulo 3. A lei é o aio que leva o perdido a Cristo. Né? Então, assim, esse é o papel da lei. No caso, a lei é boa. Por isso que a lei é boa. Porque a lei é que nos apontou as nossas transgressões. Porque sem lei não tem pecado. Se não tem pecado, não tem arrependimento. Não tem arrependimento, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem salvação. Se não tem salvação, não tem céu. Exatamente. Então, a lei é boa, porque a lei é que aponta o nosso pecado.
Mas depois que apontou, entregou a vida para Cristo, vamos esquecer lei e vamos viver a graça. Mas pode Deus falar, não vai medir a gente. Deus não vai medir a gente pela prática da lei, mas vai medir a gente pelo sacrifício de Jesus. tudo é por Correto? Jesus. Tudo. Sim. Deus não consegue ver a gente de forma direta. Por isso que lá em Colossenses 3:3 fala que nós já morremos. Nós estamos dentro de Cristo, Cristo dentro do Pai. Então, não tem como Deus olhar para a gente sem ver Cristo. Não tem como. Nada que você faz, você põe Deus mais alegre e tal, Deus te amando mais, nada. Tudo passa por Cristo. Amém. Entendi. Amém. Mas nós vamos ter uma aula ainda só sobre a lei, tá? Só sobre a questão da lei. A gente vai usar vários textos para mostrar qual é a função da lei e que não se aplica na vida do Filho de Deus. Só se aplica na vida de quem está perdido para mostrar para ele que ele precisa de Cristo, que ele é um transgressor ainda. Pastor, teve também aqui uma pergunta no chat durante a aula do Gabriel. Ele perguntou o que são os gentios? Bom, são 3 povos que existem, né? Vocês vão aprender na Nova Aliança que são 4. Um pouco à frente nós vamos falar de um 4º povo aí. Que são gentios. Mas a teologia fala de 3 povos. Vamos nos ater a esses 3 povos, né? Que é o povo judeu, que é descendente da promessa de Abraão. Toda a descendência de Abraão por Isaac, né? É o povo judeu. É um povo. Outro povo é o povo que é da descendência de Ismael. E aí já inclui os gentios que somos nós. E o 3º povo é o povo judeu ou gentio que creu em Cristo e se entregou a Cristo e o recebeu. Então, esse povo é um povo chamado Filho de Deus. Mas o gentio é o ímpio, é o perdido, é aquele que está sem Cristo e não é da linhagem dos judeus. Mais alguém quer fazer alguma pergunta dessa aula, gente? Eu quero, pastor. Sim, Vanilda, abençoado. O senhor falou que está nos direcionando, né? É sobre a Bíblia agora. Está falando como ler a Bíblia, né? O senhor nos indicaria aonde começar a ler a Bíblia nesse caso, então? Porque, por exemplo, a gente estuda a Bíblia, né? Todos os dias, não só para preparar uma mensagem. Por onde eu poderia começar a ler a Bíblia novamente? No caso, é um livro, né, da Bíblia. Teria um livro da Bíblia específico ou dá para ler ela da forma que a gente lia mesmo e só colocar essas 3 bases aí? Entendi a pergunta. Bom, a Bíblia deve ser lida toda, né? Os livros históricos são extremamente importantes, a gente lê todo o livro, a própria lei. É importante você ler a Bíblia toda, você conhecer a Bíblia toda. Somente amanhã, se você vai ensinar, você precisa ter conhecimento da palavra, né? Ler toda a Bíblia. Agora, a aplicação, quer aplicar, quer realmente viver a nova aliança, quer estar com um pouquinho mais de pressa para viver a nova aliança, as cartas de Paulo. Cartas de Paulo. As cartas. Nada melhor do que as cartas de Paulo para alguém viver a nova aliança. É a pura graça. É a pura graça. Ali está todos os ensinamentos pós-obra consumada. Tem muita gente que não percebe, mas Paulo ele foi para o deserto da Arábia, ele fala lá em Gálatas que ele foi para o deserto da Arábia e ele ficou 3 anos no deserto. O que ele ficou fazendo 3 anos no deserto? Quando a gente vai lá em Coríntios, a gente vê Paulo falando do arrebatamento, do homem que fora do corpo não sei, que foi arrebatado até o 3º céu. Eu, particularmente, creio que ele não ficou 3 anos no deserto olhando para a areia, olhando para o tempo. Eu acho que ele foi para o deserto e foi arrebatado e recebeu as revelações por 3 anos de arrebatamento. E ali o que ele recebeu? Todo o treinamento da nova aliança. E Jesus não pôde dar aos 12 porque era velha. Ele estava na velha, então ele treinou Paulo, e Paulo chegou ao ponto de fazer mais do que os 12. Mas isso aí, gente, quando a gente for falar sobre Paulo, a gente vai aprofundar um pouco mais. Daí a grande importância de estudar as cartas de Paulo. As cartas de Paulo estão cheias de revelações de nova aliança e da graça. A carta aos Gálatas é uma carta muito boa quando a gente coloca o pano de fundo dela, que a gente também vai ter uma aula só sobre, aliás, não uma, mais de uma aula sobre a carta aos Gálatas. O pano de fundo dela é um povo que decaiu da graça, que Paulo ganhou
eles eram gentios, foram ganhos na graça, depois que Paulo foi para outro lugar, os judaizantes convertidos ao cristianismo, depois da perseguição em Jerusalém, foi parar lá na Galácia e confundiram eles. E eles decaíram da graça. Então, a igreja de hoje é uma igreja de Gálatas. A igreja no mundo, gente, não é só no Brasil, não. No mundo, é uma igreja bem parecida com a da Galácia. E vive a graça misturada com a lei. Mas hoje, melhor de ler, concluindo a resposta, os melhores livros para você ler são as cartas de Paulo. Amém. Vamos lá, gente. A gente está com 1 hora apenas de aula e a Posso ideia fazer é uma 1h30, tá? Mas se não tiver pergunta, a gente encerra também. Posso fazer uma pergunta, pastor? Pode, querido. No caso, o senhor falou que não precisamos mais nos esforçarmos, né, para poder ser salvo, não é isso? Uhum. Não precisamos nos esforçar para poder ser salvo, né, herdar o reino dos céus. Mas Gálatas, como o senhor está falando, eu queria entender um pouquinho aqui com o senhor, quando se fala ali em Gálatas 5, do 16 em diante, quer que eu leio? Eu conheço o texto. Então, ali se fala da obra da carne e do fruto do Espírito, Sim, né? sim. Uhum. E no final se fala que aquele que bebe, né, bebedice, lascívia e prostituição, não herdarão o reino dos céus. Uhum. Né? Está ali no versículo 21. Uhum. E então, se a pessoa não se esforça para sair disso, eu acho que ela mesmo se condenou. Uhum. Independente de ela ter aceitado a Cristo ou não, né? Verdade. Se ela morrer praticando essas coisas, vai para o inferno. Bacana. Na verdade, não só essa passagem, né? Eu poderia acrescentar muitas outras. Por exemplo, Mateus 11:12 fala assim: desde os dias de João Batista até agora, muitos apoderam do reino dos céus por esforço e sacrifício. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida está perdendo a vida, mas aquele que perder a vida está achando a vida. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Por aí vai, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí a gente vê muitos outros textos, inclusive esse que você está falando. Mas você lembra que agora há pouco eu falei sobre 4 povos? Ao invés de 3, eu falei que tem um a mais? Nós vamos aprender sobre isso. Esse é um outro grande problema também. Quase toda a igreja no mundo crê que salvação e reino é a mesma coisa. Nem todo salvo vai reinar com Cristo. A salvação é pela graça, o reino é pelas obras. Esse texto, se você analisá-lo, olha o final dele. Herdarão o reino de Deus. Nem todo salvo está pronto para reinar. Se você perceber, Lucas 23:42, o ladrão, ele fala assim: lembra de mim quando estiveres no teu reino. O ladrão pediu o reino. Agora, olha o que Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso é ambiente de salvação. Jesus não deu o reino para ele, deu a salvação. Se fosse tudo a mesma coisa, Jesus diria assim: beleza, eu vou te dar o reino. O reino eu conquisto pelas obras. O reino não é para qualquer um. Quando Jesus fala da porta estreita, do caminho estreito, em Mateus 7:13-14, ele não está falando da salvação. Como que a salvação pode ser porta estreita e caminho estreito? Se você vai num leito de hospital, o cara era a vida mais bagunçada que você pudesse imaginar. E ali, no último instante da vida dele, ele se rende a Cristo e ele é salvo. Como que pode a porta ser estreita se o ladrão ali na cruz foi salvo? Como que pode a porta ser estreita? Aí entra um pouquinho de galardão, né? Não é pouquinho, não, é tudo. É galardão. Sim, o reino é o galardão. Mas eu digo aqui, se você trazer para o original, a palavra, quando se fala reino dos céus e salvação, são sinônimos. Não são sinônimos. Não são. Eles não são sinônimos, porque se você analisar reino dos céus como sinônimo de salvação, a salvação não é pela graça.
você vai perceber que as parábolas, por exemplo, viver as parábolas, o lado bom da parábola, não é fácil. Não é fácil. Mas olha como começam as parábolas. O reino dos céus é semelhante a... Você pega todas as parábolas, elas começam falando do reino. Só mais um pouquinho de paciência. Nas próximas ministrações, inclusive eu tenho até um livro que o tema dele é esse. Pastor Marcelo até tem algumas cópias dele. O tema do livro é o seguinte, salvação e reino, eis a grande diferença. Se a gente não compreender de forma muito clara, eu ia falar um pouco à frente sobre isso, mas eu vou antecipar por causa da sua pergunta. Se a gente não aprender de forma muito clara que salvação é uma coisa, reino é outra, a gente vai ter muita dificuldade em entender a nova aliança. A meritocracia no tempo da graça se dá exatamente por isso. Porque as pessoas veem muitos textos que a Bíblia cobra de nós, mas ela não cobra para ser salvo, ela cobra do salvo. É diferente. Ela cobra daquele que já é salvo. A salvação é pela graça. E quando nós somos salvos, nós somos cobrados. A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Então, todas as cobranças que são feitas na nova aliança não são cobranças para você ser salvo, porque a salvação é definitivamente pela graça. Mas quando eu sou salvo pela graça, eu sou chamado para as obras. E uma vez que eu não cumpro esse chamado, eu perco o reino de Deus, e não a salvação. Eu estou perdendo o reino. Sim, mas eu digo assim, eu li o livro, o pastor Marcelo ele me deu, eu até li esse livro, entendeu? Mas eu não consegui achar assim um embasamento claro, né? Não um embasamento assim na minha ótica de reino e salvação. Eu não vi nenhuma parte da Bíblia falando sobre isso. Eu vi sobre a ótica de estudos, entendeu? A ótica humana, nossa. A gente pode até chegar assim, como o senhor falou, e eu até estou entendendo o que o senhor está falando, mas eu estou dizendo que eu não consigo encontrar esse embasamento. Mas você vai encontrar. Continue nas próximas aulas. Eu estou te desafiando. Continue nas próximas aulas, porque a Bíblia ela vai se explicando. E a gente tem muito conteúdo ainda para passar nas próximas aulas, muitos textos ainda que a gente vai estar trazendo. E você vai começar a compreender que são textos diferentes um do outro. Toda vez, pode guardar o que eu estou te falando, no tempo você vai descobrir isso. Toda vez que você vê na nova aliança alguma cobrança para você fazer alguma coisa, a Bíblia já está tratando você como salvo. A Bíblia não está te falando que você precisa fazer para ser salvo, senão a Bíblia está em contradição. A salvação é pela graça. Ela não te cobra para ser, ela te cobra porque você já é. Veja, quando você analisa, por exemplo, Mateus 11, 28, olha como Jesus trata com alguém que não é salvo. Olha como ele trata, olha o comportamento dele. E é exatamente esse o ponto fundamental para a gente evangelizar também. Porque muitas vezes, ao invés de a gente pregar o evangelho da salvação para o perdido, a gente quer pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino, ele é pesado. Por isso que Jesus, num certo momento, falou assim, olha, a vocês, falando com os discípulos, a vocês é dado conhecer o mistério do reino, a eles não. Então, Jesus, lá em Mateus 11, 28, olha como ele trata com o não salvo. Por isso é importante a gente saber para quem a Bíblia está falando e eu fazer igual. Então, olha só, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu tenho para dar, eu vou aliviar vocês. É a forma de pregar para o não salvo. O evangelho da salvação é o evangelho onde Cristo tem tudo para nos dar. Agora, depois que ele nos deu, eu digo sempre assim, até o pé da cruz eu sou fome para subir nela e ser pão para os outros. Então, ao pé da cruz eu vou porque Jesus está me salvando, mas eu subo a cruz para que outros sejam salvos. Então, há diferença entre o pé da cruz e subir nela. Há diferença entre você ter Jesus como seu Salvador e você ter Jesus como seu Senhor. Nem todo salvo quer Jesus como Senhor. Ele só quer Jesus como Salvador. Então, Jesus, quando ele fala com o não crente, com a multidão, ele convida e ele tem para dar. Esse evangelho está errado, que muitas igrejas pregam, vem para a campanha tal, vem receber sua cura, o seu milagre. Não está errado, está certo. Está certo. É isso mesmo, são iscas para salvar. Só que depois que essas pessoas são salvas,
eles continuam mendigando essas bênçãos. E não é essa a proposta do Evangelho. Depois que elas foram salvas, elas já estão prontas para serem bênçãos, e não para ficar mendigando bênção. Mas aí já não é um trabalho do Espírito Santo? A É nossa o trabalho função do é Espírito trazer Santo. eles. Sim, Trazer eles. Trazemos eles. Mas agora é o Espírito Santo e ele. Agora, Não. se ele continuar mendigando, aí já vai ser ele com ele mesmo, nem vai Sim, ser mas com o Espírito então, Santo. O Espírito entendo, Santo mas dá a direção. entendi. Ele Mas só o Espírito segue Santo, se ele fizer a coisa errada. tá, isso é um trabalho do Espírito Santo, eu concordo. Sim. Mas o Espírito Santo, ele só vai trabalhar a partir de nós. Por isso que tem muitas coisas que estão sendo ensinadas de forma equivocada e muito pior do que a velha aliança. E às vezes a pessoa tem o Espírito Santo. Ele trabalha a partir de nós. Então, se fosse o trabalho do Espírito Santo para reeducar as pessoas salvas, o Espírito Santo também não teria nenhum trabalho em salvar. Mas se ele nos pede, na grande comissão para a gente salvar, ele tem uma continuidade de um trabalho que a igreja tem que fazer. Essa responsabilidade é nossa. Só que nós vamos fazer a partir do momento que a gente sabe fazer. O que acontece com a igreja hoje é que ela salva uma pessoa na isca da salvação, que é Mateus 11, 28, é uma boa palavra, só que depois mantém-se nessa mesma isca, a pessoa fica a vida inteira dentro da igreja mendigando bênçãos. Quando, na verdade, está tendo essa dificuldade de fazer a transição. Jesus fez a transição, você quer ver? Mateus 11, 28, ele convidou para ser salvo. Ele deu uma palavra, para quem? Para o perdido. Vinde a mim. Agora, o mesmo Jesus, no mesmo livro de Mateus, um pouco à frente, Mateus 16, 24, acabei de citar o texto, diz assim, e disse Jesus aos seus discípulos. Então, quando Jesus está falando com a multidão, ele está falando a palavra da salvação. Olha agora o evangelho, aquele que já é salvo, os discípulos já eram salvos. Olha a palavra, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, perceba, existe um evangelho da salvação e um evangelho do reino. Com o passar do tempo, nas ministrações, nós vamos entender isso melhor. E na Bíblia, nos textos, nas parábolas, no arrebatamento das virgens, nós vamos começar a entender qual é a diferença e que está ligado, sim, completamente aos galardões. O reino do céu é o maior galardão. Nem todo salvo vai reinar com Cristo. Mas um pouco à frente a gente vai entender, a gente vai ver que realmente tem textos, como você falou, mas são textos que estão se referindo ao salvo e não àquele que ainda está perdido. Não, sim, eu fiz essa pergunta porque, quando o senhor estava explicando, o senhor falou que não precisava se esforçar. Mas tem várias passagens bíblicas. Se a gente for lá em 1 Coríntios, a gente vai ver que a carne milita contra o espírito, né? E ali, sim, mas a carne militando contra o espírito... Perdão te interromper, até porque a gente pode depois conversar com mais profundidade no WhatsApp, eu estou à disposição. Sim, porque sim. Talvez vai alongar um pouco mais e em consideração os demais da sala. Mas, perdão te interromper, mas olha só, preste atenção, todas as cartas de Paulo foram escritas aos perdidos ou aos salvos? Pô, Vou te responder. acho que depende. Eu acho que depende muito. Não. Aos salvos eram as igrejas que criam em Jesus, aos salvos. Então, Paulo, quando ele faz cobrança a salvos. Então, o evangelho da salvação é o evangelho que eu prego ou não salvo. O evangelho do reino eu falo ao salvo. Então, quando eu leio, é por isso que eu falei que as perguntas são extremamente fundamentais. Para quem está falando? Então, eu assimilo muito melhor a Bíblia quando eu compreendo, quando eu leio um texto, eu falo assim, opa, esse texto aqui está falando para eu que sou salvo. E aí eu aplico na minha vida. Então, por isso que as cartas de Paulo são aplicadas à nossa vida. Porque Paulo está falando aos salvos que eram gentios, que éramos nós. Então, se aplica mesmo. Esse texto que você está falando, ele está corretíssimo. Porém, é um texto para o salvo. E nós estamos aqui estudando ainda, bem no início do nosso leitinho aqui, sobre a base que ainda vai começar, como é a salvação. E é claro que a gente vai chegar nesses pontos que você está colocando. E como deve ser a vida do salvo? Qual é o comportamento do salvo? Salvo deve se esforçar ou não? Salvo. Não para ser salvo. A igreja de Coríntios ali, eu acredito que ali não tinha muito salvo, não.
Então, eu acho que ali tinha muito perdido. Pastor, Eles podiam estar, preste atenção nisso aqui, eles podiam estar perdidos nos seus comportamentos, mas eles não estavam perdidos na identidade. Porque toda pessoa que creu em Jesus como Salvador e o recebeu como Senhor, a Bíblia diz para você e para mim que essa pessoa é salva. Esse é o grande problema de muitos, querer colocar meritocracia na graça. É isso que a gente vai estar trabalhando no passar do tempo. Toda vez que você coloca meritocracia na graça, nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando do galardão que a pessoa está perdendo. Mas, um pouco à frente, pastor Eduardo, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aí, pode ficar tranquilo. A gente vai esmiuçar isso aí. E, como eu disse, a gente vai estar disponível aqui também no WhatsApp, você pode me chamar, a gente conversa, liga o áudio. Vamos que vamos, em nome de Jesus, essas dúvidas vão sair. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Nova Aliança com os pastores da Resgatando, a gente tem uma reunião lá, já vão fazer 8 anos que eu reunia, né? Agora vim embora para Portugal. Toda semana, 8h30 por semana, eu reunia com os nossos pastores. E a gente veio nessa pegada, estudando Nova Aliança, e no início era assim mesmo. Pastor, mas isso aqui, isso e tal, e era cheio de questões, você não tinha noção como que a coisa pegava lá. Hoje não, para a glória de Jesus, hoje a gente vive um novo tempo, porque a gente está, de fato, desconstruindo para reconstruir. E a gente sabe que isso não é fácil, mas se continuar perseverando aqui em cada administração, o próprio Espírito Santo vai trazendo luz e entendimento, porque, de fato, é algo novo mesmo. Amém, pastor Eduardo? Depois a gente conversa mais. Eu vou estar à disposição aqui pelo WhatsApp. Gente, vamos só mais uma pergunta, então, para a gente encerrar essa aula de hoje, pode ser? Ué? Vai perguntar, Alessandro? Posso falar? Aqui, eu coloquei a mãozinha aí, que é pedindo para falar, para ficar mais fácil nossa comunicação. Vê se eu estou certo nesse raciocínio meu. O que acontece é o seguinte, por exemplo, eu estou falando do meu caso, né? Às vezes você já tem Jesus no seu coração, já tem o Espírito Santo, já aceita Jesus como seu Salvador e já procura viver como Jesus viveu. Lógico que, né, um ser humano falar isso é quase impossível, mas assim, você tenta viver, né? Você tenta viver no que você busca de sabedoria, de ser correto. Aí o que acontece? Quando você adentra uma igreja evangélica e o pastor começa a falar, você é perdido, você é do mundo, você começa a te qualificar ali, aquilo até te afasta um pouco da igreja. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que acreditam na salvação da graça, mas que, às vezes, por esse combate, não, que você tem que buscar, que você é perdido, que você é do mundo, ele se afasta da igreja. Seria correto ter essa leitura? Gente, eu vou só responder a pergunta do Alessandro agora, e aí a gente encerra em respeito aos demais da sala, tá? Mas tá bacana, eu estou disponível aqui em Portugal já mais de meia-noite, mas assim, eu tenho todo o prazer de falar sobre esse tema, eu amo falar sobre Nova Aliança, tá? E tenho todo o prazer, como eu disse também ao pastor Eduardo, de por fora da reunião aqui também estar ajudando vocês, trazer esclarecimento, espero que o Espírito Santo venha trazendo luz. Bom, a gente percebe, Alessandro, dentro da sua pergunta, que até em relação aos nossos filhos, não se deve trabalhar o comportamento. E esse começa ser o grande problema do evangelismo, da forma de evangelizar. Eu não trabalho o comportamento do meu filho, eu trabalho a identidade dele. Olha, você está fazendo isso, mas olha quem você é. Você é um cristão, você é um filho de Deus, você é salvo, você parece com o Pai, então não combina com você esse comportamento. Então, eu estou sempre levando ele, a identidade dele. Veja, nós como salvos, muitos comportamentos nossos são equivocados, tendo o Espírito Santo. Como que eu vou chegar agora para um não crente,
que nem ainda tem o Espírito Santo, nem ainda tem o discernimento do Espírito Santo, eu vou falar para ele que ele tem que parar de pecar, ele tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Esse, de fato, essa forma de pregar o Evangelho atrasou todo o processo. Com o tempo, a gente vai ver isso, que ao invés de a gente estar pregando o Evangelho da salvação, a gente pregou muito o Evangelho do reino. O Evangelho do reino, de fato, ele é duro, ele é pesado, mas ele é pesado para quem já tem força, vamos dizer assim, para suportar esse peso. É o mesmo raciocínio de você começou o seu namoro, no seu primeiro dia de namoro, você vai para sua namorada e coloca um monte de regra, pessoal, está errado isso que você está fazendo, isso eu não concordo e tal. Ela vai logo falar assim, olha, estou fora, não quero mais relacionamento. Agora, com o passar do tempo, que você vai ganhando ela para você, ela vai se percebendo que ela está apaixonada contigo, que ela te ama, aí depois, daqui a pouquinho, está num noivado, aí você já pode entrar com algumas regras. Você fala assim, olha, agora, seguinte, esse comportamento seu não está legal, essa roupa que você veste não está legal, ela já tem estrutura para aguentar as correções. Então, é da mesma forma, não é à toa que nós somos a noiva de Cristo. Só que uma pessoa que está perdida, ela ainda não está como noiva, então ela não adianta entrar com esse evangelho de pecado. Você tem que parar de fazer isso, o que você faz é pecado, se não pecar, você vai para o inferno. Esse é o grande problema. E aí a pessoa ela se afasta mais ainda. Por que muitos jovens não querem ser crente? Porque na mente deles está o quê? A crente não pode beber, não pode fumar, é o que é ensinado. Entende? Que não pode. Então o jovem quer o que pode, ele não quer o que não pode. Ah, mas não pode, sim. Mas, na verdade, não é que não pode, aí é lei. Pode, continua podendo. Eu costumo dizer que nós não somos da família do não posso, nós somos da família do não quero. Então, a real libertação é quando você sabe que você pode, mas você não quer fazer mais, porque você ama tanto Jesus que você não quer fazer mais. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho do não quero, libertação. Amém? E isso é tão engraçado, que aí vamos voltar ao exemplo do casamento aí. Às vezes a gente mesmo, ou a esposa, coloca uma roupa, às vezes você coloca uma roupa que acha que a esposa não vai agradar daquela roupa, aí você já sabe que ela não vai agradar, mas aí você acaba perguntando, ou vice-versa. Às vezes a esposa coloca uma roupa, o que você acha dessa roupa? Mas aí já sabe a resposta. Verdade, verdade. É a intimidade, né? Nós fomos chamados para ter uma vida de intimidade. Costumamos dizer que é uma vida de relação, não de religião, né? Bom, é isso aí, gente. Aquilo que ainda não ficou muito claro, descanse o coração de vocês, tá? Descanse mesmo, descanse, fiquem tranquilos, até porque ninguém aqui morreu por ninguém. Quem morreu foi Cristo. Descanse, porque a igreja não é nossa, a igreja não é minha, não é de vocês, a igreja é dele, é de Cristo. Podem ficar tranquilos, não se preocupem, não. Deus está no controle de tudo, tudo, tudo. E a cada ministração, a cada aula que o Espírito Santo vai estar usando na minha vida, até mesmo alguns testemunhos, algumas perguntas, que parece que não, mas edifica também, vocês podem ter certeza do que eu estou falando aqui. Pontos que hoje estão ainda cheios de interrogação serão esclarecidos, seja através da nossa boca, ou seja, o próprio Espírito Santo ministrando no seu coração, tá? Mas é isso aí. Nós vamos encerrar, então, essa aula. Essa aula está gravada, tá, gente? Não está, Reuel? Está gravadinho aí? Está gravado, pastor. Está sim. Amém. Então, ela vai estar salva aí à disposição dos irmãos também. Quando essa aula vai estar disponível em algum lugar, como que vai ser? Ela está salva na nuvem, né? A gente pode enviar para quem precisar. Tá, mas a gente pode deixar isso um pouco à frente, só se alguém precisar mesmo, nos procure. Nós estamos gravando todas as aulas. E semana que vem a gente vai aprofundar um pouco mais, já entrando um pouquinho mais na Bíblia mesmo. Tudo que a gente for ministrar aqui, a gente vai estar usando muito a Bíblia, usando muitos textos bíblicos. A gente vai estar analisando com calma esses textos e aprofundando nos textos bíblicos. E eu tenho certeza, como eu disse aqui, o Espírito Santo vai estar trazendo luz ao nosso coração. Amém? Então, que vocês tenham aí uma semana poderosa. Amém. Se vocês quiserem, aliás, já é o final de semana, né? Já é quinta. Se vocês quiserem, lá no meu canal, lá no YouTube, PR José Carlos Vieira, tem muitas ministrações lá que podem
ajudar vocês também no decorrer da semana. E quinta-feira que vem a gente se encontra. Como eu falei, estou à disposição de vocês também através do WhatsApp lá, tá bom, gente? Amém. Então é isso aí, né, Rael? Abraço, sucesso aí. Bom descanso. Amém. Bom fim de semana para vocês aí. Deus é sempre bom. Pastor Eduardo, qualquer coisa me chama, tá? Estou à disposição. Paz para todos aí. Vocês são preciosos. Paz, boa noite para todos. Gente, fiquem bem. Um abraço. Paz, boa noite. Paz, Senhor. Amém. Paz a todos. Portugal, Brasil, juntos.